Caio, eu tenho dor no pescoço. Eu posso usar o colar cervical para imobilizar o meu pescoço, para ver se minha dor diminui? Essa é uma dúvida muito comum dos pacientes que dão entrada em serviços médicos de emergência nos hospitais no Brasil inteiro. Porque é uma prática muito comum o paciente associar uma crise de dor no pescoço com uma torcicolo. Torcicolo é aquela crise de dor no pescoço secundária a esse posicionamento cervical. Você fica meio que com o pescoço torto, rodado, sem conseguir girar um pouquinho. E nesses casos, numa condição aguda, é ideal que você use o colar cervical por até 3 dias. Só que o que acontece quando você assume que é disso que você precisa novamente numa segunda crise e você começa a colocar o colar só porque você comprou, e foi isso que o médico fez no primeiro episódio. Acontece que você assume um comportamento funcional mal adaptativo. Como que funciona isso? A musculatura estabilizadora da sua cervical percebe que você está com um recurso imobilizando aquele segmento articular e as musculaturas começam a entrar em inibição neurogênica, processo pelo qual o sistema nervoso reconhece que aquela musculatura precisa ficar paralisada. Então, o trofismo muscular começa a diminuir. A sua musculatura, você começa a perder musculatura, você começa a ter infiltrado gorduroso na musculatura, e isso impede a movimentação do seu pescoço de forma harmônica. Então, o que é que eu recomendaria para você que está em crise de coluna cervical? Se hoje é o seu primeiro episódio, você tem 72 horas para usar o colete. Nessas 72 horas, você tem que usar a medicação mesmo que o seu médico pediu, para te dar conforto. Só que você não pode cair na pegadinha. E por que pegadinha? Porque o paciente assume que porque o sintoma remeteu, o sintoma está melhor, ele não precisa de tratamento para o problema que ele tem no pescoço. Então, se você usar o remédio e melhorar e não correr para um fisioterapeuta musculoesquelético, para ele avaliar as disfunções de movimento que tem no seu pescoço, no seu ombro, na sua TM, quiçá na sua coluna torácica, você vai ficar tendo crises recidivantes de dor no pescoço e vai ficar ensinando o seu pescoço a trabalhar de forma errada, porque toda vez que você tem crise, você coloca o colar. Muitos pacientes chegam lá no consultório ou através do atendimento online e um posicionamento com travesseiro alto, numa inclinação específica do pescoço, começa a destravar aquele torcicolo, aquela crise de coluna, com posições e movimentos específicos. É isso que você deveria fazer ao invés de ir para emergência. Porque quando você vai para emergência, você corre um sério risco de fazer o exame de imagem. E o exame de imagem na sua idade, se você tem 20 anos ou mais, já vai começar a encontrar alterações naturais da sua idade, como por exemplo, artrose, como por exemplo, abaulamento discal, hérnia de disco, síndrome facetária, muitas alterações que já vêm da imagem correspondem à idade que você tem, ao seu gesto de trabalho ou ao seu gesto esportivo. E nada tem a ver com a crise da sua coluna cervical. Eu perguntaria primeiro, reflita, como é que está a sua vida hoje? Você acha que sua vida está com o nível de estresse comum do dia a dia, o nível de ansiedade comum do dia a dia? Você tem privado o seu sono? Você está, como eu posso dizer, você está com restrição do sono, não porque você está privando, mas porque você não consegue dormir, você está com insônia. Né? Então estresse, ansiedade, depressão, insônia, tabagismo, etilismo, falta de atividade física, ou seja, sedentarismo, tudo isso interfere na crise cervical. E o colar não vai te salvar, entende? Então se você estiver em crise, corra para procurar um fisioterapeuta musculoesquelético para ele te ensinar o que fazer na crise e o que fazer para não ter crise novamente. Porque remédio não vai resolver, colar cervical muito menos, eles são aliviadores para o primeiro episódio, para o dia 1 do episódio, até 72 horas. Depois disso, meu amigo, eles mais te atrapalham do que te ajudam. Então se você ficou com alguma dúvida a respeito desse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer em te responder. Se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, no Twitter, no TikTok, no YouTube, todas as redes sociais estão na descrição do vídeo aqui embaixo. E eu espero ter colaborado com suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ir lá na caixinha de perguntas também e mandar nos stories do Instagram. Um grande abraço, movimento é vida.